Muito boa noite. Muito boa noite. Vamos entrando. Vou colocar aqui o perfil. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando para esse bate-papo de hoje muito especial. Antes do nosso sorteio, inclusive, estou aguardando aqui um convidado muito especial, o Dr. Roberto Debinski. Ele está chegando já. Enquanto isso, vamos chamar os nossos perfis parceiros. Bem-vindos, bem-vindas. Prontinho. Vou colocar aqui. Não vou fugir não, tô aqui, calma aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas! Vamos chegando, pessoal. Aham. Doutor Roberto já está aí. Vamos chegando, pessoal, para essa super live de hoje. A gente vai falar sobre compatibilidade nas relações e as constelações familiares. Cadê o doutor? Sejam bem-vindos. E bem-vindas. Ué, tá faltando só o nosso professor, doutor, psicólogo, mestre nas constelações. Coloca aqui nos comentários. Vamos chegando, pessoal. Sejam muito bem-vindos para essa Masterclass de hoje. Hoje nós vamos falar sobre compatibilidade nas relações e as constelações familiares. Exatamente isso. Você já passou por alguma dificuldade nas suas relações, na comunicação? Você já teve dificuldade em entender ou tem dificuldade em entender o outro? Seu parceiro, parceiro? Eu vou pedir para a espiritualidade sair e entrar de novo para dar oportunidade, talvez, aqui para o Roberto entrar. Isso, obrigado. Para ver se é isso. Bom, agora eu estou chamando aqui. Você que está aqui hoje, até o final dessa live, e não saia, porque depois da live nós teremos um sorteio de algo muito importante aí para vocês. Ele chegou, estamos aí. Como é que tá, doutor Roberto? Mais uma live entre a gente. A última já tem um tempinho, né? Faz algum tempo, uns 3 meses, acredito, né? Tudo bem, Wilson? Como é que você vai? Todos que Tudo estão ótimo. presentes aqui. Prazer trabalharmos juntos, né? Buscamos Muito ampliar bom. a consciência. E esse tema tão importante dos relacionamentos. Com certeza. Vou chamar aqui, vou aguardar as espiritualidades. O pessoal que está chegando aqui, vamos fazer um check de áudio também. Coloca um sim nos comentários se você está me ouvindo bem, está vendo bem, se conseguiu ouvir o doutor Roberto. A espiritualidade está entrando aí. Vamos lá. Coloca um sim aqui para gente, se está tudo ok com o áudio. Roberto, fala alguma coisa aí só para a gente ver se o áudio está bom. Bom, eu não sei se estão me escutando. Se o áudio estiver ok, o vídeo estiver ok, vocês dão. O pessoal está dizendo que sim. Josi, Duda, Legal, bacana. legal. O pessoal entrando, né? Eliana, estou vendo aqui. Muita gente que Uhum. segue você, muita gente que me segue, e muita gente aí do meu recall, do Virada, né? Um prazer Isso. estar aí com tanta gente aí interessada, tantos conscientes aí, como a gente chama, buscadores. Pois é. E eu tô aqui no perfil Oscorai, que é o meu perfil com a Liz, né? A minha companheira, mas ela está em mentoria e esse aqui é o nosso bate-papo. E daqui a pouco a gente vai estar junto próxima live. E eu te chamei para falar sobre um assunto tão importante, né? Que são essa questão mesmo dos relacionamentos e as compatibilidades, as incompatibilidades, como lidar com isso, com essa visão, né, sistêmica. E você traz uma visão também que, além, né, da constelação, você tem essa visão também clínica, da psicologia, da medicina. Então, alguém que traz um insight muito grande.
Eu venho mais para o lado mais neuroantropológico da coisa, mais filosófico e também agora um pouco mais científico no cruzamento de informações sobre compatibilidade. Compatibilidade nas É relações. importante falar isso, né? Importante. É, A compatibilidade é um tema que muitas vezes a gente não dá importância, e também essas questões todas sobre a relação, né? Será que tem uma receita? As perguntas que a gente faz, tem uma receita para o relacionamento dar certo? Essa visão sistêmica traz muito isso, traz esse lugar das leis sistêmicas, né? Por que que nós repetimos relações? Atendi essa semana uma moça que vinha de 3 relações onde houve traição. Então a gente fala, por que que a gente vive uma relação difícil, depois, não, vamos acabar, o problema é isso, vai acabou, quando tem uma nova relação, repete os padrões disfuncionais. Então tudo isso é tão importante que a gente possa dar uma olhada, né? Existe esse padrão infelizes para sempre. Como fazer? Então são tantas perguntas, né? Eu só poderia deixar aqui algumas perguntas também, não sei se você fechou aí os comentários, mas o não, eu vou que que... ativar. É porque os comentários, Ativar? pelo menos para mim aqui, estão em você. Vou até perguntar para o Trabalhando. pessoal. Pessoal, os comentários estão em cima do doutor ou não? Porque Então, pode ser que um para o pouquinho. pessoal não. Acho que você está do meu lado aqui, no topo da tela, né? Para boa Para mim, eu parte estou das embaixo, mas não pessoas. tem problema. Não tem É problema, uma a interação acho pergunta. que é uma coisa bacana. Só se Vou atrapalhar fazer. muito, né, Lu? Se atrapalhar. Não, tá tranquilo aqui. Pessoal que está chegando, coloca aqui para gente de 0 a 10, na escala de 0 a 10. É uma pergunta até para servir para direcionar aqui o nosso foco, né? Quem aqui, de 0 a 10, tipo 10 é intensidade máxima, nota máxima, sim é um sim máximo, topo. Quem aqui já sofreu ou sofre em suas relações afetivas? Quem Quem aqui, sofre muito, coloque 10. quem sofre Quem tem muito, uma já relação sofreu muito, leve, 10, 1, 2, 3, né? 5 mais ou uma menos, só relação para a gente saber tranquila. e direcionar o diálogo aqui para vocês. Tá bom? Então eu queria fazer uma pergunta também para você, Roberto, que é uma coisa que está assim, surgindo muito aqui também nos atendimentos e na concepção aqui do projeto, né, que a gente está há 7 anos aqui trabalhando, estudando assim, essa questão das compatibilidades, dos perfis de personalidade relacional, dos níveis de consciência. E quando a gente fala, né, da questão de viver feliz para sempre, é algo que muitas pessoas romantizam isso, como se fosse algo muito simples, né? É lindo, é maravilhoso e é possível, com certeza. Mas existe um caminho, e vários caminhos na realidade. E a visão sistêmica, ela traz algumas questões dessa questão da gente não conseguir acertar a mão, vamos dizer assim. Essas dores que todo mundo tem, que todo mundo está colocando aqui, ó, 10, 10, 10, 7, 8, A 9, maioria 10, né? É maioria espantoso 10. mesmo. Porque as pessoas buscam tanto amor, né, Wilson? As pessoas, o que a gente vê, se você olha para as músicas, o tema das músicas, a temática dos filmes, a temática das novelas, é falar sobre amor. As pessoas buscam amor, elas necessitam amor. E elas têm, talvez, muito essa visão do felizes para sempre. Que se a gente for ver de onde vem esse termo, felizes para sempre. Como você falou, é possível a pessoa trabalhar no contexto de casal, de parceria afetiva, felicidade, sim. Agora, esse feliz para sempre vem dos contos de fadas. E a gente tem que lembrar que tem toda uma dinâmica ali do conto de fadas, né, em que há uma impossibilidade dos casais se encontrarem, tem ali o sapatinho que está perdido, tem outra que está dormindo por 100 anos. E aí o que, que acontece? Na hora que você tem o ponto final do conto de fadas, o príncipe chega, beija a princesa, tem até uma visão ali que muitos criticam, né? Acabou. O conto de fadas acaba. E aí viveram felizes para sempre. Mas é aí que a gente vai começar a testar a relação. Quando eles ficarem juntos, né? Quando eles se unirem numa parceria afetiva, uma parceria de sexualidade, de casal, vínculo, né? E é aí que vai se começar a testar esse relacionamento. Quer dizer, como é que você vai viveram felizes para sempre e não mostra o que aconteceu? Provavelmente essa dinâmica de contos de fadas que traz muitas coisas encobertas, então tem muitas coisas, não tem mãe em conto de fadas, né? Sempre tem madrasta, a mãe desapareceu,
o pai está preocupado com outra coisa, está em outro casamento. Quer dizer, são famílias muito disfuncionais que a gente olha ali nos contos de fadas. Então, nisso a gente não pode se basear. Mas o Bert Hellinger das constelações, ele trouxe para nós, né? As pessoas falam assim, não tem um manual para a vida, não tem um manual para os relacionamentos, não tem um manual para criar filhos. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou saber o que fazer? O Hellinger trouxe um manual para a vida, né? Que ele chamou de ordens, ordens do amor. Então, quando a gente vive o amor em ordem, mas não somente na relação de casal, com os filhos também, quando a gente vive o amor em ordem, nas relações profissionais, na relação com o dinheiro, com a prosperidade, na relação de casal, aí a gente consegue sim, talvez se encaminhar para momentos de alegria, de felicidade, é porque a gente vai estar no nosso lugar. Isso é um tema que a gente pode desenvolver hoje, né? Porque estar no meu Isso. lugar, se eu estou no meu lugar, eu tenho muito mais possibilidade de saber viver uma relação afetiva, né? Eu estou no meu lugar, de companheiro da minha companheira, ou companheiro do meu companheiro, então eu não espero que ele seja minha mãe, ou ela seja minha mãe, ou ela seja meu pai, ou seja meu filho, né? Porque nas relações que isso acontece, você desequilibra a troca, né? Um fica maior que o outro, e a gente tem que olhar, relação de casal é uma relação de parceria horizontal, não pode ser o maior e o menor. A troca tem que Uhum. estar bem equilibrada, e o equilíbrio é a terceira lei sistêmica da vida, né? Então a parceria de compatibilidade começa por aí, quando eu sei o meu lugar, quando eu sei que eu tenho que dar e que eu tenho que receber de uma maneira proporcional, equilibrada, para não romper essa relação. Uhum. E quando a gente fala desse equilíbrio, né, ele está muito relacionado com um alinhamento de visão, uma visão comum, né, entre os parceiros. Só que para chegar nessa visão, a gente entende que é necessário um nível de maturidade. Então não Sim. adianta a gente estar num nível infantil de maturidade, porque vai ser uma guerra, um cabo de guerra de quem tem o maior domínio ou quem... então uma disputa, porque o ser humano ele tem o seu orgulho, né? E existem níveis de maturidade onde você pode ter um orgulho reativo, de disputa, ou aquele orgulho de admiração do outro e falar, nossa, como você é maravilhosa, como você é maravilhoso. Então, trazendo a visão sistêmica, como que a gente conseguiria, por exemplo, estabelecer essa visão dentro de uma relação? Porque isso é compatibilidade, né? Quando você alinha a Sim. visão, você está num nível de compatibilidade muito grande, porque as pessoas acham que compatibilidade é ser igualzinho. Não, Calma, gente, não é isso. não. É muito mais o alinhamento. E para o alinhamento você precisa de maturidade. Maturidade, o que é? Autoconhecimento, que vem de uma O ferramenta adulto, né? maravilhosa que se chama constelação. O adulto, né? A gente fala assim que dinâmica de relacionamento afetivo, relacionamento com parceria afetiva, sexual, é só adulto. Criança não pode viver uma relação afetiva, né? Criança não namora, não é isso que a gente fala hoje. Não é mais bonitinho falar que criança namora. Adulto é que tem relação afetiva, de sexualidade. E eu vou usar os meus ajudantes aqui, os bonequinhos da constelação, para dar esse exemplo, né? Como é Tá? que evolui isso? Você falou dessa parceria, dessa compatibilidade. Quando a gente encontra alguém, num primeiro momento, olha, eu estou ali, encontrei essa pessoa, um encontrou o outro. Como é que eles ficam? Eles ficam assim. Esse é o momento inicial da relação, é o momento da paixão. Nesse momento estão apaixonados. O que eles veem? Eles veem o que tem de melhor no outro. Eles veem essa paixão. A pessoa se apaixona por estar apaixonado, né? Nem conhece o outro. Nesse momento a gente só vê o que é a máscara, do que o Jung falou, das três instâncias, máscara, sombra e self. Nesse momento eu vejo a máscara do outro e o outro vê a minha máscara. Então eu não tenho defeito para o outro não tem defeito para mim. E aí a gente está olhando um para o outro. Isso aqui dura algum tempo, a paixão dura um tempo. Não quer dizer que a gente não possa viver a paixão na relação sempre. Mas a partir de um momento, é aquilo que você falou. Né? A gente começa a ter os projetos em comum, não precisa mais ficar olhando um para o outro. Eu já sei que ele está ali do meu lado, ela está ali do meu lado. Eu dou a mão e nós olhamos para o mesmo ponto. Nós olhamos lá longe, nós olhamos para a vida, nós olhamos para os nossos projetos. Então, tem projetos de casal, tem os projetos individuais, porque senão vira uma simbiose. E simbiose é relação mãe-bebê. Simbiose não é relação de adulto, né? Simbiose é mãe-bebê, dependência e codependência. Então eu mantenho minha individualidade, minha parceira também, e óbvio, se for só individualidade, também não é relação, né? Então nós temos que ter o ponto em comum. E toda relação ela vai pulsar. Há momentos de aproximação e de afastamento. É o yin e o yang, né? Não tem só, não é parado. Parado é a morte. Então aqui eu me aproximo,
eu me afasto. A mulher tem uma dinâmica de querer mais aproximação, o homem um pouco mais afastamento. Então, isso também é a polaridade. E um não pode predominar sobre o outro. É o que você falou. Ah, é relações de poder, relações de competição. O amor é liberdade, o conceito de amor é liberdade. E nós temos que, na relação, ter amor, né? O poder do amor é que vai fazer a relação dar certo, não amor ao poder. Se eu tenho a dinâmica de exercer o poder ou de ser dominado numa relação, isso não é uma relação saudável. Uma relação de disputa, então eu sou maior, eu domino, você é maior, você me domina. Então isso não é uma relação saudável. Relação saudável, você tem o poder do amor, da liberdade, da individualidade e da parceria, né? Com sexualidade, que também é o que a gente pode falar que é o que vincula cada vez mais o casal. Né? A sexualidade que tem 3 funções sistêmicas da sexualidade, né? Vincular o casal, quanto mais vive a sexualidade saudável, mais se vincula. Também, quando você tem a sexualidade, ela secciona a sua relação com a família de origem, a relação infantil. Então, a gente não fica mais grudado na família de origem. Eu sou adulto, eu amo a minha família de origem, mas é um amor internalizado, não precisa ficar grudado. Agora, a prioridade, o que é? Minha família atual. A família de origem me passou os conceitos, me passou os valores. O que for bom, eu fico. O que não for bom, eu deixo. E com a minha parceira, que também traz as dinâmicas da família dela, nós construímos um novo modelo. Para quê? Para passar adiante quando nós tivermos, se nós tivermos filhos. Né? Aí um novo modelo familiar. Então, a sexualidade faz essa secção com o amor infantil da família de origem, vincula o casal e é uma energia de vida, é libido, né? Libido, energia de vida que joga a gente, impulsiona a gente para frente. Então, essas 3 funções sistêmicas da sexualidade são fundamentais na vida do casal. Né? Porque casal tem sexualidade, não é amigo. Né? Claro que isso vai mudando com a idade, você vê casais muito idosos, mas não tem que abolir a sexualidade, ela muda de formato, né? Mas ela sempre vai existir como vinculação do casal. E eu acho incrível, porque quando a gente fala de sexualidade também, tem muitas pessoas que já têm uma crença de que com o tempo vai acabando o sexo. O que na realidade acontece é que o nosso nível de interesse ele vai diminuindo por conta da nossa não capacidade de lidar com as incompatibilidades. Então, quando a gente encontra um ponto cego na relação, admiração, por exemplo. Se você perde a admiração por alguma questão, automaticamente o libido ali, ele começa a ficar abalado também. Né? Então, assim, a sexualidade, ela está ali. Tanto é que casais que se frustram muito, onde há traição, há uma série de coisas, existe uma corresponsabilidade, é uma dinâmica onde os dois estão ali naquela dinâmica e, de repente, um começa a olhar para fora, ou ela começa a olhar para fora. Então, assim, a sexualidade, ela está ali, ela está presente. O que não está presente, muitas vezes, é a admiração. Então, é muito importante a gente entender como continuar cultivando essa admiração um pelo outro. Mas aí alguém pode perguntar assim, eu não tenho admiração nenhuma por ele ou por ela. E aí como é que você fica com alguém que você não admira, né? Como é que você vive assim? E aí, como é que a visão sistêmica explica isso? Por que as pessoas permanecem com pessoas que elas não admiram mais? Então, é uma questão assim, Wilson, muitas vezes nós repetimos padrões da nossa família, né? Isso aí a gente chama de herança transgeracional. O que aconteceu nas gerações passadas, muitas vezes impacta. Essa semana mesmo atendi uma paciente que ela veio se queixar, é uma mulher de 60 anos, hoje em dia 60 anos com saúde, é uma pessoa jovem, com energia, com vitalidade, que ela tem muita dificuldade na sexualidade, na libido dela. Está casada há muitos anos, né? Mas ela notou que isso é de sempre. E ela me falou assim, eu lembrei outro dia que a minha mãe falou que ela também tinha dificuldade, ela se queixava, que ela não gostava de se relacionar com meu pai. E olha, isso é uma coisa que se fale para um filho. Filho não tem que interferir em dinâmicas de casal, né? Filho tem pai e mãe. Casal, que inclusive é uma instância que vem antes de pai e mãe e precisa ser preservada. Então, quando a gente quer manter a sexualidade, a parceria, a admiração, a gente precisa investir. A gente precisa investir na relação. Você precisa nutrir essa relação. A relação não é porque nós estamos juntos que isso vai ficar bom.
se você não nutrir adequadamente, se você não investir no outro, se você não admirar a outra pessoa, se você não se fizer uma pessoa admirável também para o outro, né? Valorizar os pequenos momentos, valorizar o teu parceiro, a tua parceira. E isso muitas vezes a gente vem de herança da família, em que as relações dos pais foram, nossos pais foi difícil, nós olhamos aquele casal que se relacionava mal, que um reclamava do outro, que brigava, os avós também muitas vezes, a minha avó sofria, meu avô traía a minha avó. Quando eu passo por situações dessas, posso ser homem, posso ser mulher, o que acontece? O modelo que é passado transgeracionalmente impacta demais. Impacta, a gente chama isso de lealdade sistêmica. A gente herda essa dinâmica. Por isso que eu falei que nós precisamos, quando nos unimos a alguém, nós precisamos nos separar da família de origem na questão das dinâmicas infantis, na questão da relação infantil. Cada um fica com o que é seu. Né? Eu não preciso ser leal aos meus pais ou aos meus avós nas coisas negativas, por exemplo, na pobreza. Minha família tinha dificuldade com o dinheiro, tinha dificuldade profissional, eu também vou ser assim, porque senão vou me sentir diferente da minha família, eu corro risco de perder o pertencimento, que é a primeira ordem do amor do Hellinger, a primeira lei sistêmica. Então eu preciso saber que quando eu vou para o mundo do adulto, eu preciso fazer um modelo um pouco diferente. Não é porque eu sou melhor, não sou melhor, não sou pior. Eu sou uma continuação da família e eu tenho a permissão, eu tenho que me autorizar e me permitir fazer um pouco diferente do que eles fizeram. Porque a família tem que sempre seguir adiante de uma maneira um pouco mais saudável para levar isso para as próximas gerações. Porque se a família seguir nos padrões doentios e disfuncionais do passado, chega uma hora que acontece um fenômeno que a gente chama de morte de família. A família não segue adiante, não tem mais descendente. E aquele ramo, né, aquele ramo da família, assim, acabou. Né? Então a gente precisa trabalhar para justamente conseguir ser um pouco mais saudável, nosso parceiro também. Aquilo que eu falei, a gente traz o modelo saudável da dinâmica da família. O outro também traz. Minha família tem coisas negativas? Tem. O outro também. Né? Mas a gente busca o que é de melhor em cada modelo, juntamos e fazemos algo ainda um pouquinho melhor, um pouco diferente. E aí isso vai ser no benefício do sistema familiar. Nossos filhos poderão usufruir isso de uma maneira mais saudável e levar adiante e fazer a mesma coisa lá para frente. Se unir com pessoas e potencializar as dinâmicas saudáveis de cada mundo, de cada sistema familiar. É o que a gente chama de comunidade de destino. Quando eu me uno a alguém, eu não caso só com a pessoa. Isso o Freud já falava lá 100 e poucos anos atrás, 120 anos atrás. Eu não caso só com uma pessoa, eu caso com a família da pessoa. Né? Isso é tão importante, sistemicamente falando, que muitas vezes a gente critica os pais, critica a família do outro, esquecendo que se eu tenho uma companheira, eu critico o pai dela, por exemplo, seu pai é isso, seu pai é aquilo, eu estou criticando 50% da minha companheira. Porque nós somos 50% mãe e 50% pai. Então, aceitar quem veio antes, honrar, né? A gente fala honrar os antepassados, não importa o que eles fizeram, se foram saudáveis, se não foram, a vida chegou. Se eu estou com uma parceira, é porque ela veio de um sistema, então eu honro esse sistema, não quer dizer que eu preciso ficar grudado. Muito pelo contrário, não vamos ficar grudados com a família de origem, mas tudo que veio, inclusive as relações anteriores também, viu? Se minha parceira teve um casamento anterior, eu só estou aqui casado com ela hoje porque ela rompeu aquela relação. Então é muito importante que eu honre também aquele primeiro parceiro dela, aquele parceiro anterior. Né? Se nós tivermos um filho nesse casamento, nós só tivemos o filho porque ela se separou, muitas vezes à custa do sofrimento do outro. Então, olhar para isso, honrar essa pessoa que esteve lá, né? Mesmo que eu não conheça, não precisa ter contato, nada disso, mas é ter essa postura de gratidão, né? Porque se hoje eu estou nessa relação e a pessoa rompeu, ou se eu tive um casamento antes, hoje eu posso estar casado com essa pessoa, quem veio primeiro teve o seu lugar. E aí a gente se separando com amor, como falou Bert Hellinger, precisa se separar com amor. O Hellinger falava uma frase que é muito potente, ele falava assim, para separar precisa mais amor do que para casar. Essa frase assim, é absurdamente poderosa. Você tem que pensar o que quer dizer isso, como assim? Porque você precisa saber honrar a relação que você teve, ter gratidão. Se você tem filhos, então, você olha para o seu filho com essa pessoa, você está brigando, muitas vezes jogando o seu filho contra o seu parceiro, sua parceira, que a gente chama de alienação parental, que é um abuso em relação ao filho, né? É um abuso fazer a relação de essa alienação parental. Então, separar com amor é dizer assim, quando eu olho para o nosso filho, eu vejo você. Eu amo você no nosso filho. Não quer, como casal, nós não estamos mais juntos. Mas os pais nunca se separam. Pai e mãe não separam nunca. O casal pode separar,
Mas pai e mãe estão sempre... Muito bom. Dentro de mim, se eles se separaram, morreram, Uhum, no meu DNA está ali, metade da hélice, DNA do meu pai e da minha mãe, eles não se separam nunca dentro de mim. Né? E isso uhum. que a gente precisa olhar. A separação com amor é isso que a gente faz. Você olha para o filho e fala, filho, essa é sua mãe, esse é seu pai. Né? Independente do que aconteceu conosco enquanto casal, continua sendo seu pai e sua mãe. E você, porque os filhos no coração eles precisam honrar os dois, eles precisam dos dois, pai e mãe, né? E se um joga o filho contra o outro, isso é um grande sofrimento para o filho. Então são tantas questões, claro que em uma live a gente não vai conseguir tocar tudo, né? Mas as Uhum. pessoas podem me seguir, seguir a você, seguir a mim, quem te segue me seguir, quem me segue seguir você, porque a gente sempre está postando conteúdo aí nas redes sociais, né? Procurando trazer essas dinâmicas, nossos encontros sistêmicos, grupo de constelação, e aí a gente vai aos poucos trazendo esse esclarecimento. É tão importante, né? Porque viver bem, acho que todo mundo pode, todo mundo deveria trabalhar assim para viver bem, viver feliz, viver alegre, né? Se conectar no seu lugar em ordem, e assim a gente poderá ter boas relações. Não sei se vai ser felizes para sempre, mas enquanto você estiver com alguém, que você possa ser feliz e fazer o outro, nesse equilíbrio de troca, né? Isso é muito importante. É uma coisa impressionante que você falando me veio aqui. A gente toca muitas vezes nas histórias pessoais de cada um. Porque a maioria das pessoas aqui, pode colocar nos comentários, quem puder e quiser, a quantidade de casamentos, de relacionamentos de longo prazo que tiveram na vida. Tipo, é um relacionamento de longo prazo. Dois relacionamentos. Três relacionamentos. Coloca aqui nos comentários para a gente saber. Eu vou perguntar isso para você, porque existe uma pesquisa científica que, que chega a um dado impressionante de que geralmente uma pessoa com um ciclo de vida de 70, 80 anos, ela tem 3 relacionamentos, em média, de longo prazo. Não estou falando de namorado, não. Passou por um casamento, segundo, por exemplo, minha terceira relação, tá, beleza. E o que você trouxe é muito importante, porque tem muita gente que vive frustrado, muito frustrado, por conta de um casamento ou de uma relação de longo prazo que não deu certo. E esse passado, a pessoa, muitas vezes, ela está tão presa nesse passado, ela não consegue liberar isso, que ela não consegue viver o momento presente e encontrar ou atrair uma nova relação, ou porque ela não quer. Sim. Mas esse não quer é porque você realmente está feliz sozinha ou porque você teve um trauma e não trabalhou esse trauma? Será que Muitas vezes é por realmente, causa do trauma. A muitas pessoa vezes, não consegue, porque para você ter uma relação, né, Wilson? Para ter uma relação, você precisa encerrar a relação anterior. E a gente vê tantas pessoas falando assim, nossa, não conseguiu encerrar e já se abre para uma outra relação. Não vai funcionar, não vai dar certo, porque você vai estar parte em uma e parte na outra. Né? Isso, inclusive, é uma dinâmica triangular também. Quando a gente fala em traição, que é algo, infelizmente, muito comum, né? A gente observar, não no sentido moral, de julgamento, a gente não julga nem critica na visão sistêmica, nas isso. constelações, a gente observa. E quando a gente fala, essa semana constelei também uma mulher, né? Que passou por 3 casamentos, foi traída 3 vezes. A gente fala, nossa, coitada, não tem coitada. Eu expliquei para ela que, assim, ela é o polo passivo da traição. Quem traiu é o polo ativo. Porém, os dois são 50% cada um. Por que ela precisou atrair essas relações? Aí ela entendeu que a dinâmica triangular já vem da nossa ligação com os nossos pais. Porque, olha só, quando tem um casal, nossos pais, nós nascemos, nós entramos numa relação triangular. Né? E aí, se eu sou menino, a minha mãe é o meu maior amor da vida, é a mulher perfeita. Se é uma menina, é o pai, que é o homem perfeito. E se a gente não consegue se desligar desse primeiro amor, e que tem o papel de fazer esse desligamento, ajudar a criança, ajudar o filho, são os pais. Porque o filho não, se ele puder, ele fica. E se ficar nessa dinâmica, a menina vira filhinha do papai. Foi o caso dessa paciente que eu constelei, dessa cliente que eu constelei. Porque ela era filhinha do papai, o pai era o homem perfeito, e todas as relações que ela entrava, já entrava numa desvantagem. Como é que esse parceiro ia concorrer com um homem perfeito? Não ia. Então, no começo tem a paixão, tudo fica maravilhoso. A hora que sedimentava a relação, sexualidade ia para o espaço, caía totalmente. E aí começava a vir dinâmicas de traição.
por causa da relação triangular. Então, são tantas coisas que a gente deve olhar para Nossa. entender como acontece isso, Uhum. né? E na sistêmica, na constelação, isso aparece claramente. A gente consegue, eu quero entender por quê. E ela fez constelação com bonecos. Né? Não foi nem em grupo com as pessoas, e com os bonequinhos ela viu perfeitamente onde ela se colocava ali na dinâmica entre os pais, não tinha espaço para o companheiro, porque ela ainda estava grudada na família de origem, a sexualidade ficava longe. Então você consegue ver numa constelação, entender a origem do seu problema, do seu sofrimento, da sua dinâmica. É incrível isso, é muito interessante, né? E aí quando você tem a consciência, porque isso é trabalhar para trazer consciência, né? Quando você tem a consciência, você pode agir de uma maneira sistêmica e mais saudável, né? Isso é muito importante, fundamental. Eu consigo me colocar no meu lugar, eu entendo de onde vêm as minhas dinâmicas disfuncionais, eu posso fazer diferente daqui para frente. Não preciso mais repetir. Porque quantas pessoas repetem uma relação, duas, três, quatro, com o mesmo padrão? Muda a pessoa e acontece o mesmo problema na relação. A gente conhece tanta gente assim, na verdade. Sim. E uma coisa que é muito assim, é impressionante é que existem dois pilares que a gente precisa entender para poder alcançar um nível de maturidade maior para lidar com isso. Entender o ponto, né, a causa e efeito, e isso tem uma, sabe, essa origem nessa dinâmica, né, transgeracional com os nossos pais, avós também. E uma das coisas que eu percebo é que todo esse momento, essa dinâmica com os pais lá atrás, forma, né, geram traços de caráter, geram Sim, motivadores inconscientes e que dentro da nossa concepção existencial, né, porque a visão sistêmica que você traz, a visão existencial que eu trago, que ela não é só filosófica, ela é científica, é que resumindo todos os tipos de personalidades, toda a linha horizontal, de eneagrama a DISC, tá? Personalidade, tudo isso. A gente consegue chegar em 7 tipos de personalidade relacional. E quando a gente fala de personalidade relacional, é a forma como a pessoa se relaciona com ela e com o outro. Ou seja, a forma como ela se relaciona com ela é um reflexo, né, que ela vai transferir para o outro. Então, entender esse tipo de personalidade que cada um de nós tem e as suas, né, possibilidades é um dos passos importantes para a gente poder entender onde que está a incompatibilidade dentro de uma relação que já existe ou até mesmo de uma relação futura. Porque tem muita gente que repete o padrão também porque ela, como você falou, ela não tem noção do que está acontecendo na linha, no inconsciente dela. Essa relação, essa fidelidade oculta ao pai, à mãe, né, à sua ancestralidade, repetição de padrão, fidelidade, né, à a pobreza, à pessoa não miséria, à enxerga, escassez. não E percebe, aí né? a pessoa ela transfere e ela também não evolui e continua repetindo o padrão porque ela continua no mesmo nível de maturidade emocional. Ou Muitas vezes seja, se não vitimizando, se adianta. colocando como vítima. Pois é. E aí o que é É o interessante triângulo é dramático, algo que né? a gente vai conversar. A gente não tem tempo, né? Mas a gente vai conversar sobre isso no privado também, em outras lives. É que nós chegamos dentro do teste de compatibilidade, né? A fazer uma interconexão de 5 níveis de maturidade emocional com 7 tipos de personalidade relacional e cruzar isso e ter ali um mapeamento, né? E quando isso é atrelado a outras, né, disciplinas e terapias, como a constelação, a gente começa a ver que existe um processo de aceleração desse amadurecimento, para a pessoa não repetir os mesmos erros, né? E está sendo incrível a experiência de trazer isso, né, de você também trazer isso aqui para a gente. Uma das coisas que eu queria te perguntar, que eu acho que é extremamente relevante, é, o que mantém, dentro de um contexto mais sistêmico, o que pode manter uma relação extremamente saudável de longo prazo? Porque, assim, a gente sabe que se existe um casal que está há 70 anos juntos, e um só casal na humanidade já provaria que não é impossível. Então, tem muita gente que quer o sonho de encontrar uma pessoa perfeita, né? Um príncipe encantado, a princesa,
e viver feliz para Ilusão. sempre, mas não está consciente do trabalho pessoal, individual, que é necessário de evolução para que isso aconteça. É como se fosse tipo assim, vai vir e vai acontecer e tá legal. E não é assim. O que, que você traz assim de visão? E a galera, só um minutinho. Antes que o pessoal, antes que o Dr. Roberto fale aqui, se você quiser, né, participar de toda a programação que o Dr. Roberto tem nas constelações, atendimento, mentoria, ele está com cursos, mentorias, você segue aqui em cima, clica aqui em cima e clica lá no perfil dele, que é Roberto Debinski, sem pontos, sem nada. Né? Você clica lá, tem a sua bio, né, Roberto? Sim, Você tem tem. a bio lá com Eu todas as divulgo, tem, também informações? divulgo todos os eventos, exatamente. Maravilha. Show. E aí depois no E quem finalzinho me aqui. segue está aqui, siga o Wilson também, né? Quem chegou Isso. aqui por Aí, ver aqui é a mais live, fácil, siga o porque eu Wilson. preparei uma coisa aqui que é o seguinte: o pessoal que está aqui, às 22 horas, a gente vai ter um tempinho e a gente vai ter um sorteio, porque eu vou sortear 3 casais ou 3, 4 pessoas para participar da Semana da Compatibilidade. Eu vou fazer ao vivo, né, análises de compatibilidade ao vivo. Então, quem quiser participar, é só digitar aqui nos comentários VIP, tá? VIP, digita VIP, que aí no final da live você vai receber lá no seu direct, né, um dos grupos privados que estão rolando do WhatsApp, para você também participar de toda semana, e também vai ter um sorteio hoje às 22 horas. Então dá tempo. Você coloca, escreve VIP aqui se você não faz parte lá do grupo, e vai deixando VIP aí, vai deixando VIP, e depois da live, você acessa o seu direct, que o link está lá. Você não precisa... mas fica aí, eu aproveitei para dar esse recado, porque senão a gente acaba esquecendo e vai deixando o VIP aí, vai entrando, porque, voltando à nossa pergunta, como manter isso? Quais são, assim, se existe, não tem receita, mas existem, assim, caminhos, caminhos, Você falou caminhos. assim da pessoa buscar alguém perfeito, né? Eu diria que uma pessoa ela tem que acordar, porque não existe ninguém perfeito, né? Não existe assim, isso é uma idealização. Se eu tivesse que encontrar uma pessoa perfeita, eu teria que ser perfeito também. É porque assim, eu sou totalmente falho e eu quero Uhum. encontrar um príncipe encantado, uma princesa encantada, mas como vai ter compatibilidade nenhuma? Ou seja, não existe a pessoa perfeita. A gente trabalha muito isso, às vezes, numa dinâmica de constelação para mostrar para a pessoa. Coloca aí na constelação um representante para o homem ideal, para a mulher ideal. Não tem, não vincula, não tem, porque não existe isso. Isso é algo do mundo infantil. Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente amplia a consciência, a gente vai ver que nós somos seres, né, com defeitos, com qualidades, que nós vamos encontrar pessoas assim também. Mas a relação é a primeira grande oportunidade de amadurecimento e crescimento. A primeira oportunidade que a gente tem na vida. Por quê? Porque eu vou me deparar com uma pessoa que vem de outro sistema, vou me deparar com uma pessoa que vem com outros valores, outras dinâmicas, diferente das minhas. E eu sou diferente das dinâmicas dessa pessoa, eu trago dinâmicas também do meu sistema, que para mim é normal. A gente fala, é normal, minha família é normal. O outro fala, a minha também. Mas normal significa o quê? É o que eu estou acostumado, é a norma do meu sistema familiar. Não significa que seja saudável. Tem famílias que o seu normal é totalmente doentio. Não é? É Então, verdade. dentro do meu normal e do normal do outro, essa oportunidade do encontro vai fazer a gente ampliar a consciência e trabalhar para melhorar aquilo que eu trago. Então, o meu parceiro, minha parceira, vai me ajudar a melhorar enquanto pessoa. E vice-versa. Isso é o trabalho de crescimento junto, né? Isso é que a gente precisa fazer para que a vida siga adiante, que a gente possa levar essa dinâmica de melhor. Então, e como fazer isso? Então, é justamente buscar a pessoa real, é se colocar no seu lugar. Como eu falei, existem 2 tipos de equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca é a terceira lei sistêmica do Bert Hellinger. Primeiro é pertencimento, todos têm direito de pertencer. A segunda é hierarquia, quem chegou primeiro, quem chegou depois. Quem chegou primeiro? Um casal se uniu. Depois eles viraram pai e mãe. Isso é muito importante. O que acontece muito com os casais hoje que dá problema na relação? A hora que esse casal vira pai e mãe,
mata o casal. Só fica pai e mãe. E pai e mãe depende de quê? De filho. Então, pai e mãe nunca pode largar um filho, não é verdade? E quando a gente vê a questão da hierarquia na segunda lei sistêmica, a ordem de chegada, quem vem antes é mais forte e nutre quem vem depois. Então, os pais nutrem o filho. Os pais dão e os filhos recebem. E quem vem antes, casal ou pai e mãe? Primeiro vem o casal. Se une, aí vira pai e mãe. Então, eu preciso manter o casal forte. Quando eu mantenho o casal forte, esse casal forte gera um pai e mãe forte. E esse filho é beneficiado. Então, quem vem antes é mais forte e dá para quem vem depois. O casal primeiro. Ah, não, nasceu filho, acabou a sexualidade, acabou o encontro, o casal não tem mais momentos em comum, tudo é filho, o filho dorme no meio da cama dos pais, a relação vai morrendo, a sexualidade vai morrendo, tudo vira em função do filho. Isso, inclusive, é uma relação de abuso com esse filho. Esse filho fica num lugar de muito poder, de muita importância, e não é assim. O filho tem que vir como menor, receber e aprender a ir para a vida, né? E não se tornar o pivô da relação desses pais. Porque a hora que o filho vai embora, cresce e vai embora, os pais adoecem, tem ninho vazio, esse filho vai com culpa, ele não consegue ir para a vida, ele tem culpa, tem arrependimento, ele fale, ele vai com problema na sua relação, ele volta para a dinâmica da casa dos pais, da família de origem. Né? Então a gente precisa ser adulto. A gente precisa ser adulto para poder lidar com a questão de casal. Como eu falei, casar e, relação, e sexualidade é dinâmica para adulto, não para criança. E outra dinâmica que é para adulto é dinheiro. Quando você está bem com dinheiro e você está bem com sexualidade, você está vivendo suas funções de adulto. Porque criança, se você é adulto de idade cronológica, mas você é infantil e imaturo, sua sexualidade não está boa e tua relação com dinheiro também não está boa. Muito bom. Perfeito. Você bateu num ponto crucial, porque a gente não combinou essa live. E quando a gente faz um mapeamento, por exemplo, de maturidade, geralmente as pessoas que estão num nível muito infantilizado, independente da idade, com 30, 40, 50, 60 anos, o que a gente percebe exatamente é essa desorganização. Porque a sexualidade ela fica mais instintiva e menos sublime. Ou seja, o que eu quero dizer, você fica muito mais entregue aos instintos, né? E é responsível aos instintos e não ao sentimento de fazer amor e de olhar nos olhos, porque isso precisa de sintonia, de sinergia, de alinhamento nessa relação. E também a desorganização, ou seja, o nível de escassez, de necessidade de controle, de aspectos de segurança também, nesse nível de consciência mais imaturo. E justamente são esses pontos de maior conflito nas relações, que é a falta de dinheiro, aí da falta de dinheiro acabou o sexo, e aí sabe, é um negócio que não tem fim, é um loop, né, que a pessoa, se ela não se centrar e se os dois não procurarem também ajuda, né, individual, autoconhecimento, que seja através da terapia, né? Agora novas ferramentas surgindo. A gente está muito feliz que, poxa, levamos 7 anos. Foram mais de 4.000, laboratório de 4.000 pessoas para validar o teste de compatibilidade relacional. Tem muita psicologia comportamental, neuroantropologia, e assim, e ajudar as pessoas a pelo menos, olha, você é uma pessoa que tem uma tendência muito ao controle. E o seu parceiro também. E a gente sabe que essa necessidade ela é extremamente destrutiva numa dinâmica relacional. Então a gente precisa... A constelação ela vem, por exemplo, para... Existe um padrão, uma dinâmica de muita segurança e necessidade de estabilidade naquela família. E isso foi passado. E a pessoa ela projeta isso. Isso se torna, como a Ivete falou, exaustivo. Né? Então, dentro dessas personalidades, é isso que a gente está buscando. Quem ainda não colocou VIP, coloca VIP aqui nos comentários para receber o link. E eu queria também mais uma pergunta, porque hoje é o dia de extrair dessa sabedoria aí, doutor Roberto. Uma dica, eu até vou deixar uma aqui antes que eu esqueça, que a gente falou isso agora há pouquinho, que é o seguinte: não busque um par perfeito. Não busque alguém perfeito. Busque alguém em evolução. E seja alguém em evolução também.
e você esteja na evolução, no caminho da sua evolução. É isso que importa. Quando a gente fala de compatibilidade, né, eu brinco, né, porque eu e a Liz temos 100% de compatibilidade na dinâmica relacional. Não quer dizer que eu seja um espelho dela. Existem diferenças, só que essas diferenças, num nível de maturidade avançado, elas se equilibram e fazem uma compensação. Por exemplo, eu sou menos organizado do que ela e mais arrojado, né, em empreendedorismo. É um tipo, uma tipologia, uma personalidade. Eu sou explorador, mais explorador do que ela no aspecto conservador. Então, eu sou menos conservador, mais explorador. Ela é mais conservadora e menos exploradora. O que isso faz numa dinâmica onde o nível de maturidade e outros traços estão, sabe, primários e direcionando a visão? Isso traz equilíbrio. Então, a compatibilidade é perfeita. A compatibilidade, ela está no que, não no que é igualzinho, mas nos opostos equilibrados. Então, o Mas lado e mais não por isso, com organizado toda essa dela. compatibilidade que vocês têm tão perfeita, que isso não deve servir para se acomodar, né? Porque isso Uhum, sozinho não leva a relação adiante. Mas o que o casal, o que vocês vão construir juntos e cuidar dessa relação, porque são muitos aspectos, né? São muitos aspectos no dia a dia, são muitas dinâmicas, essa questão da polaridade. Então, que bom que alguém possa encontrar uma pessoa que tenha compatibilidade. Mas aí continue nutrindo isso, continue regando essa relação, porque aí sim ela vai funcionar. E olhe e para as é, dinâmicas sistêmicas também, né? Que muitas vezes tem compatibilidade, mas as dinâmicas sistêmicas servem de bloqueio e não te permitem viver o seu potencial dentro dessa compatibilidade. Então, será que você tem alguma lealdade a sofrimentos emocionais de alguém que veio antes no seu sistema familiar? Poxa, eu estou numa relação que tem tanta coisa boa, de repente não dá certo, mas como é que isso acontece? Vamos olhar para isso, uhum, porque é um todo, né? É ótimo também conhecer isso, a da personalidade, da compatibilidade, e entender isso num contexto de sistema familiar, do que eu trago, do que minha parceira, do meu parceiro traz também, e nós trabalharmos para curar a nós, cada um de nós, a nossa relação e a nossa vivência no nosso sistema familiar. Aí sim, a gente vai poder aproveitar e sempre continuar regando a relação, sempre continuar nutrindo a relação, investindo na relação. Aí, com uhum. certeza, enquanto vai ser eterno enquanto durar. Exatamente. É tipo um efeito espiral, né, Roberto? Você vai expandindo, porque não tem limite a expansão. Não tem limite. Então, quanto mais você aprendendo e honrando as diferenças, né? As diferenças, quando você honra as diferenças, você se torna ainda mais compatível. Quando você busca, né, entender a sua transgeracionalidade, né, a entender a origem de como isso foi formado, você interrompe um ciclo de infelicidade e sofrimento da sua vida. E isso não tem preço, né? Porque o sistema não quer, se nós formos pensar, para que o nosso sofrimento serve ao nosso sistema familiar? A nada. Então, muitas vezes, é uma visão infantil nossa que nos prende nisso, que nos mantém leais a esse modelo disfuncional. Quando a gente tem que olhar que o nosso sistema é muito maior do que mãe, pai e avós, nosso sistema tem milhares de pessoas, e se chegou até nós, se a vida chegou até nós temos que fazer algo de bom com isso. Nós temos que superar esses limites, esses bloqueios. Não porque a gente é melhor, porque a gente é isso e aquilo, não, porque o sistema, como o Hellinger falava, né? Você, cada um de nós, é o sonho dos seus antepassados. Então, se nós estamos aqui hoje, nós somos o sonho deles. E eles querem o quê? Ter sonhos bons, querem que a gente vá bem, que a gente siga adiante, que a gente faça o nosso sistema ficar mais saudável, mais harmonioso. Né? Então, vamos fazer isso, vamos olhar, vamos descobrir como fazer isso. Né? Isso é tão importante, tão possível hoje com essas ferramentas todas, a própria constelação familiar. Né? Seguimos adiante. Eu queria, é impressionante, sempre quando a gente conversa, né, Roberto, o tempo voa. Você acredita que a gente está Bom, 50 minutos aqui? nossa, Essa, muito rápido. essa troca generosa. Pessoal, que gostaria muito que vocês colocassem, deixassem um emoji aqui, um comentário para essa entrega aí
sempre muito, sabe, Equilíbrio de troca na relação. Equilíbrio de troca. humilde, esse equilíbrio de troca aqui que nós tivemos também, e essa generosidade do Roberto sempre aí disponível para trazer essa visão, que coisas que você fala aqui já tem um efeito terapêutico para muitas pessoas, né? E é um caminho, é o início de um caminho. Então, quem quiser se aprofundar, você fica em Santos, né, Roberto? Santos e São Paulo também, né? Mas Esse fim você de está semana com eu os volto em São atendimentos. Paulo. Você está com Estamos os aí. atendimentos também online, né? As mentorias, os cursos de Também, constelação. sim. E você Constelação também, online, né? a Kátia está aí. E você também é membro fundador do meurecall.com, um grande parceiro, acompanha e investiu nesse projeto. E hoje a gente está aí com o maior ecossistema do Brasil de conexão entre profissionais e você que está aqui. Nada disso seria possível se você não estivesse aqui nessa live hoje. Então, eu queria Com agradecer certeza. você, Roberto. Quem ainda não seguiu, vou deixar aqui um tempinho. Quem ainda não está no grupo lá do teste de compatibilidade relacional, que vai ser lançado no final do mês, vamos ter vários eventos aqui em relação a esse projeto que está sendo lançado no Brasil. E digita VIP aqui nos comentários que você recebe o link. Para participar do sorteio daqui a pouco às 22 horas, para ser mais ágil, para dar tempo, aqui nos Oscurai, os.curai, que é o meu perfil com Dalis, tem um post fixado escrito sorteio. Vai lá e já marca o máximo de pessoas para você conseguir entrar na automação do sorteio. O que é esse sorteio? A gente vai escolher algumas pessoas com seus parceiros e gratuitamente vocês vão receber todo um auxílio nosso para fazer o teste, tá? E a gente vai fazer um diagnóstico online com vocês, ao vivo. E é uma coisa assim, nada invasivo, mas trazer um pouquinho de autoconhecimento. E nós criamos, dentro da nossa plataforma, né, no meurecall.com, profissionais e projetos como o Dr. Roberto Debinski, que veio aqui contribuir, que são pilares, porque o autoconhecimento ele não é uma única ferramenta que vai salvar, né, a sua vida. É multidisciplinar, é corpo, mente e espírito. Então, é muito importante que você esteja, sabe, engajado no que nós estamos fazendo. Somos mais de 140 profissionais e que só está aumentando todos os dias, que têm um poder de influência muito grande e estão contribuindo muito no Brasil, né? Então, participe desses movimentos, Virada Existencial Meurecall, Virada Zen. A gente está junto no fortalecimento emocional, mental, existencial seu. E eu queria agradecer esse momento aqui especial. E daqui a 5 minutinhos eu vou entrar novamente pelo perfil Oscurai, com Virada. Doutor Roberto, considerações finais. Eu agradeço muito, sempre é bom a gente trabalhar junto, porque a gente se complementa também na visão, né? É muito interessante o que você traz, complementa com aquilo que eu trago da visão sistêmica. E eu quero deixar um convite aí, para quem ainda não me segue, me seguir. Eu estou sempre postando conteúdo. Toda quinta-feira de manhã, 7 horas, tem uma live gratuita. Que hoje eu falei sobre ordens da ajuda, como ajudar sem salvar. E aí, terça-feira seguinte, essa live de quinta, na próxima terça, tem o nosso encontro sistêmico, que é das 20 às 22, 22h30, quando a gente trabalha diversos temas, a gente aprofunda os temas, a gente faz vivências. Então me siga para ter esse acesso. Grupo de constelação, o próximo presencial em Santos vai ser dia 24. É um prazer contar com você. Se fez sentido para você, vem, participe junto, venha comigo, com o Will, com o meu recall, e seguimos aí juntos, por quê? Porque nós somos buscadores, né? Nós estamos buscando ampliar a consciência e fazer cada dia algo um pouquinho mais saudável para a nossa vida e para a vida do mundo. Muito bom. Gratidão, gratidão pelo seu tempo. Pessoal, eu deixei fixado aqui. Siga lá. Roberto, tá certinho, né? Tá certinho. Para dar tempo para o pessoal seguir. Eu vou ficar aqui mais 1 minuto. Essa live vai ficar gravada temporariamente no perfil Oscurai e depois vai lá para o meurecall.com. Tudo bem, Roberto? De tirar a live do Instagram? Beleza. Claro, depois, se eu baixar, eu também coloco no meu YouTube, coloco no meu recall também, e a gente compartilha, porque é importante, né, a gente espalhar um pouco essa visão aí para as pessoas.
Beleza, vamos dar um tempinho para o pessoal seguir aí o seu perfil. Tá aqui, ó, fixado aqui embaixo. Clicando, você já cai lá. E gratidão, pessoal. Até daqui a pouquinho. Nos vemos daqui a pouquinho. Roberto, uma boa noite, bom Um descanso. abraço, boa E noite, um vamos beijo no juntos. coração de todos. O seu também. Tchau, tchau. Tchau.